Pergunta para o pessoal, na verdade, a gente está oferecendo a oficina, eles que estão oferecendo para a gente, né? Vocês falaram muito, olha, a gente não erra mais, porque a gente já errou muito, o barco não deu certo, assim. Vocês sentiram falta de informações, sei lá, um curso, alguma coisa que poderia ter evitado quebrar tanta cabeça? E como que vocês, olha, essa informação foi fácil vocês chegarem de como funciona, como fazer a gestão do dinheiro, como não se perder nesse caminho, em termos de acesso à informação para montar isso. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Acho que está fechado. Gisela, por favor, tem como você repetir? Porque aqui cortou muito aqui. Não, eu queria saber se vocês sentiram facilidade em ter acesso à informação de como trabalhar com a economia popular, de como fazer a gestão do dinheiro, do recurso, para não levar prejuízo. Vocês falaram assim, a gente não erra mais porque a gente errou muito, né? Essa frase foi muito forte. E eu queria saber se vocês sentiram falta de alguma informação a mais ou ainda sentem falta para a coisa andar, né? E fazer a gestão, porque é bastante gente, né? Vocês estão... eu vejo dois objetivos aí. Tem um objetivo que é arrecadar algum recurso para a própria associação, mas tem o segundo objetivo, que é arrecadar recurso para as pessoas também sobreviverem, né? E se isso está claro, assim, como que faz a gestão para esses dois objetivos, né? Então, Gisela, assim, não que a gente não erre hoje, a gente erra muito, assim. A gente está aprendendo, mas só que antigamente, quando a gente fazia, porque isso rola, já tem muitos anos que rola, assim. Eu até estava vendo uns vídeos ali que pessoas que doou, que tem pessoas ali que a gente não vê, já tem um tempo por conta da pandemia, mas tem pessoas que a gente vê, e se a gente precisar, a gente tem certeza que a gente tem parceiros ali, entendeu? E quando começou, a gente não sabia nada, não tinha planejamento nenhum, né, Viúla? De nada, assim, muitas vezes também já levamos prejuízo, bastante prejuízo. Eu lembro que teve uma vez que, tipo, o Viúla ficou muito nervoso, mas assim, quando a gente olha para trás e vê que a gente tenta não cometer o erro que a gente cometeu no passado, fica assim, bem mais fácil, que nem no caso, a gente tentou fazer essa saraujoada que foi muito diferente por conta da pandemia, a gente vendeu os convites antes, então a gente já sabia o tanto que tinha que ser arrecadado, quantos convites ia fazer, qual que era o valor, entendeu? Então, ficou mais fácil, e antes a gente não tinha esse planejamento. A gente simplesmente fazia, às vezes sobrava feijoada, às vezes não tinha feijoada para todo mundo, aí todo mundo reclamava. Então, assim, hoje a gente aprendeu. Lógico que, acredito eu que, em nome de Deus, que o ano que vem vai estar um pouco melhor, a gente vai abrir o nosso espaço, porque a gente monta ofício, fecha a rua, a gente faz um negócio assim muito grande, é grande o negócio. Para poder mostrar o que acontece na nossa comunidade, vai pessoas lá para falar de poesia, de cultura, é o que a gente gosta de fazer, mas assim, a gente já levou muito prejuízo e cabeçada, né, Viúla? Viúla pode falar um pouquinho mais dessa parte. Uma coisa assim, é que a nossa sede, né, o nosso quilombo, ele já começou com o primeiro empreendimento, que foi a barraquinha da Dona Iris, né, que sempre foi uma trabalhadora doméstica. Das trabalhadoras domésticas teve, não sei, a sorte, né, de conseguir ter direitos trabalhistas durante o tempo, conseguiu trabalhar em empresas registradas,
outras aqui, né, da própria família, não tiveram essa oportunidade, né, sempre trabalharam informal, e acho que a gente herdou um pouco disso, assim, né? Essa questão da informação, Gi, eu acho que essa extensão tem sido muito importante, assim, para nós, justamente por isso, assim, porque algumas informações a gente tem, né, só que com codificações diferentes, então, às vezes, a gente acha que a gente não sabe uma coisa, né? E aí, quando a gente está numa extensão como essa, conversando com educadores, professores, pesquisadores, né? A gente vai vendo que, na verdade, a gente sabe de um jeito diferente, né? E aí vai valorizando mais as coisas que a gente sabe e também entendendo melhor o outro lado, né? Porque quando a Vera falou, né, dessa questão dos ofícios, por exemplo, naquele vídeo que o palco, né, do nosso festival foi feito num caminhão de som, foi porque a prefeitura cancelou o palco na sexta, o festival ia ser no sábado, cancelou na sexta-feira, às 5 da tarde, sabe? Então, o improviso também faz parte das coisas que a gente vai tirando, assim, né? Uma habilidade que a gente vai tendo que construir. Agora, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, o Quilombo, entende agora que é necessário a gente ir atrás de mais informações, né? Então, esse momento novo de ter uma associação com o CNPJ, é porque a gente já tentou se inscrever em editais, e aí não tinha, né? O CNPJ, ou mesmo, tipo, coisa simples, né? Que sei lá, hoje com as redes sociais tem muito essa questão da valorização das imagens, né? Então, tem pessoas que têm trabalhos lindos, de trançadeira, de bordado, de não sei o quê, mas não sabem se vender na internet. Ou outros músicos. Tem artistas maravilhosos na quebrada, mas que não sabem monetizar o seu vídeo no YouTube. Então, a gente está passando por um momento de esse amadurecimento, que é assim, a gente sempre se manteve o nosso coletivo vivo graças a esse trabalho coletivo, né? Mas, inclusive por conta desse cenário que o Humberto pintou mais cedo, de desemprego, né? E sem muita perspectiva, com as várias reformas trabalhistas que estão rolando, todo dia rola uma nova, muito pouca perspectiva de voltar a essa ideia do emprego formal, a gente está olhando, né, com mais centralidade para essa questão de como é que a gente constrói formas colaborativas de sobrevivência, né? Eu tenho uma resistência em chamar isso de trabalho, porque a gente ainda precisa entender melhor, assim, né? Tipo, eu acho que o melhor exemplo é, novamente, as domésticas. Tipo, é um trabalho mais essencial do que esse, né? Reprodução social da vida, do corpo, né? Tipo, vai alguém trabalhar lá na Unicamp com a casa, um professor aí da aula com a casa toda enrolada, né? Então, a gente precisa, né, dessa qualificação do que significa o trabalho para nós, enquanto sociedade, né? Aí a gente, o Quilombo, para terminar mesmo, a gente tem uma filosofia, assim, que eu acho que é essa ideia a gente quer dar o peixe para quem está com fome, né? Ensinar a pescar, que na verdade é isso, né? Ensinar um processo muito autônomo também, né? Então a gente aprende junto a pescar, mas assim, sem discutir a posse dos rios, a gente não vai conseguir avançar. Então, pensando a comida na mesa hoje, mas também entendendo que se a gente quisesse empregar todo mundo que está nas nossas redes, a gente não daria conta mesmo com a nossa criatividade toda, né? Então, eu acho que é um pouco isso, assim. Eu acho que a nossa participação nessa extensão, até a nossa entrada na universidade, né, Léo? E essa ideia da gente incentivar outros jovens a também entrar na universidade, acho que tem a ver com um pouco desse olhar de que a gente precisa da informação para e da formação como uma forma também de mudar essa realidade do emprego precário, né, da fome, da violência e etc. Muito bom, Murilo, muito bom. Formação para ter crítica e reflexão, né? Porque senão a gente não muda nada. Muito bom, muito bom. Exatamente. Alguém quer mais? A Hélice, quer mais que está aí? Vamos lá, gente, pode.
Pode participar, pode falar. Acho que uma das coisas, né, por exemplo, quando eu falei no início, né, porque você tem a economia popular, mas também tem o setor público, você tem o setor empresarial, né? Em algum momento, essas coisas também podem fluir, né, né, para também ajudar para fortalecer a economia popular. Né? E muito tem sido feito, por exemplo, a questão dos editais, né, tem a ver com o público, com o setor público, né, a forma como se organiza hoje isso. Eu lembro que nos anos 90, por exemplo, quando a gente tentava organizar a agricultura familiar, a gente faltava uma coisa, a gente discutia muito como que seria a comercialização do produto dos agricultores, né? Como é que coloca no mercado, porque a feira livre era insuficiente, né? Era o que sobrava do que eles produziam na roça, ia para a feira livre, mas aquilo dava pouco retorno. Né? Como, né, transformar essa realidade, né, para eles terem uma produção melhor e tal, né, e tal. Aí uma das soluções foi a que a gente chamou na época de mercado institucional. O que é mercado institucional? Essa compra da merenda escolar, por exemplo. Né? Aí foram surgindo novas leis, novos. Agora, precisa ter comunidades com esse espírito ativo, a comunidade viva e tal, se mobilizando para que essas coisas passem a fazer parte, né, inclusive dos orçamentos públicos, né, que o orçamento público é uma disputa por ele. Né? E a disputa de vários setores, os mais ricos, né, e tal, e a comunidade que mais necessita. Então, essa pressão tem que existir, né, necessariamente, senão o setor público também não se move. Né? Então, isso é importante. Alguns empresários também têm investido, né, ou através de suas fundações, ou até diretamente, né, em algumas alternativas desse tipo. Né, eu falo isso em relação, por exemplo, ao próprio algumas ações do movimento negro na Bahia, em Salvador, especificamente, que eu conheço mais de perto, né, de algumas empresas, e colaboram diretamente, seja com bolsa, né, para estudantes e tal, ou até emprego mesmo, ou atividades na comunidade. Né? Então você já tem esses passos, mesmo com o setor privado, capitalista e tal, que a gente sabe quais são os interesses dele, mas às vezes você consegue brechas, aberturas, né, para valorizar. E isso vem muito, né, de trabalhos como esses, coletivos que vocês fazem e tal, que quebra esse gelo. Né? Principalmente com esse mercado que não olha de lado, eles não olham de lado. Né? Eles só olham de lado quando você aparece. Né? E a gente sabe que tipo de relação histórica, né, principalmente a comunidade negra tem, né, com os donos do poder, com os donos do poder econômico, etc. Né? Então, quer dizer, essa é uma relação que precisa ser construída no futuro, porque essa é uma saída também. Né? Assim como teve reforma trabalhista, reforma da Previdência e tal, mas quais são os outros mecanismos de proteção social hoje que o Estado pode ter no futuro? Né? Pode ter um esquema de proteção social muito mais amplos, que visem coletividades e não só indivíduo. Né? Então você tem passos para serem dados ainda. Né? E é claro, quando a gente olha o cenário político, a gente chora, né, e sofre, né, porque hoje é para sofrer também. Né? Mas, assim, durante essa pandemia, eu vi muita coisa impressionante de atividade de organizações comunitárias, tal. Colaborei com muitas, né? E cresceu esse espírito maior. Isso é um passo importante para a gente, inclusive, sair dessa. Né? Então, eu acho que esse trabalho que vocês fazem, ele agrega valor. Assim. A gente está falando de agregar valor à economia, que tem a ver com dinheiro, né? Na economia popular e solidária, né? Como tem a solidariedade como valor. Então, o valor é nesse sentido mesmo, né? A reprodução da vida, né? E tal. E a questão do trabalho, que entra em contradição. Por isso que o que é o trabalho? Né? Que parece uma coisa que está tão desvalorizada, que está tão marginalizada, né? Mas precisa ser ressignificado. Né? E, mais uma vez, quem vai ressignificar isso? Não serão os empresários. Né? Os empresários capitalistas, como a gente
fala. Não serão os políticos, né? Mas a gente precisa mostrar com nossas experiências, né, que isso é possível, né? Mover, né, os sistemas. A política de cotas, por exemplo, nas universidades públicas, moveu, né, também, né, de lugar, tirou da zona de conforto também, né? A universidade, os professores, os outros alunos, tá? A estrutura, né? A estrutura começa a se mover também, né? Então, assim, eu tenho muito, pelo menos, né, porque parece até esperançoso e tal, não sei o quê, assim, mas é isso, né? De onde brota, né, na verdade, isso? Né? Brota dessas atitudes, né, de tudo que se faz, né? E hoje vem tudo muito construído pela sociedade, tá? Acho que a gente espera muito do lugar errado, ou seja, espera muito, às vezes, dos políticos, do Estado, não sei o quê, mas tem esse movimento da sociedade que ele é muito importante, né? Então, acho que tentar captar isso, né, é um trabalho, né, nesse sentido do trabalho nosso, um trabalho coletivo, né, que a gente vai, né, ampliando à medida que vê experiências como a do Quilombo aqui e outras tantas que estão aí. Eu até me lembrei da caixinha do bem lá da Carmen, né, porque tem os projetos de finanças solidárias, por exemplo, né? As finanças solidárias têm esse espírito também, né? Só que de uma forma muito mais ampliada. Ela fez uma coisa pequena. Humberto travou para mim, não sei se para vocês. Parece que travou. Vamos esperar Sim. um pouquinho. Enquanto o Humberto volta, eu queria agradecer aos que nos estão seguindo pelo YouTube. Temos várias pessoas nos seguindo pelo YouTube. Tivemos algumas manifestações aqui que a Daphne está colocando para nós, por exemplo, do Tiago Lourenço, parabenizando o projeto, a importância da relação da universidade e a sociedade. Também a Ellen Rose Santos, e que aí é para o Quilombo, viu, Quilombo? Levantem a mão aí. Estou encantada e emocionada com o Quilombo Urbano, Iris. Parabéns. Consciência política e social. Parabéns a vocês aí do Quilombo. Estão emocionando as pessoas que estão assistindo aí. Acho que o que eu tenho, por enquanto, é isso aqui. E eu acho que o Biula me fez pensar, né? Tanto na importância da economia popular e da organização da comunidade, mas sem perder a crítica e a reflexão, né? Quando ele fala assim, mas isso não é trabalho, é maneira de sobreviver, porque a gente não pode também, de uma certa forma, romantizar e falar, olha, todo mundo vira empreendedor, se vira, né? E é porque a gente, nessa esteira, a gente está perdendo muitos direitos. Então, tem um fio da navalha aí que a gente tem que se virar, porque, né, para sobreviver, mas a gente não pode achar que tudo isso é fantástico, porque também a gente está perdendo muitos direitos como trabalhadores. Então, por isso que a crítica, por isso que acho que queria reforçar o que o Biula falou, tem que ter um movimento de se mexer, mas tem que ter um movimento também de refletir e nunca perder a crítica, né? Por que a gente tem que fazer do limão a limonada, do bagaço, da casca, de tudo a limonada, sem perder essa consciência dos direitos, né? Enquanto trabalhador, da questão da seguridade, da questão da aposentadoria, né? Eu acho que no começo da oficina falou sobre o MEI, está tudo nas costas, né? Assim, a gente está num momento que o capital ele lava as mãos e toda a legislação está muito reforçando esse papel. Então, acho que essa reflexão e a crítica também ela tem que vir com a ação da economia popular, mas a gente não pode perder esses dois lados, né? Acho que o que o Biula falou é muito importante, né? Para não romantizar e falar, olha, tudo, né? A discussão, que bom, você é um empreendedor, você não tem patrão. Você não tem patrão, mas você não tem patrão, você não tem segurança, você não tem salário, você não tem... Então, né, acho que essa questão da crítica é muito importante quando a gente vai falar em economia popular. O Humberto voltou aí, também dizendo aqui que a Juliana Ribeiro mandou uma mensagem para nós aqui, estou encantada.
Obrigado, Juliana, por nos seguir aí. E pode divulgar aí nosso projeto para mais gente aí de fora da universidade. Vai, Humberto, a palavra de volta para você. Pois é, eu estou me ouvindo, né, agora? Sim. Minha rede caiu aqui, não quero voltar, não. Eu estou tendo que reiniciar tudo para ver se funciona, né? Mas é isso, eu não sei onde eu parei, né? Porque quando eu estava falando, estava caindo ao mesmo tempo. Mas é isso, eu acho que essa perspectiva do que a gente está ressignificando, né, com essa perspectiva da economia popular, tá? Ela é muito mais ampla do que aparenta, né? Porque ela trabalha com esses aspectos todos que o pessoal aí do Quilombo já falou, e acho que não precisa mais do que eles já mostraram aí. Acho que esse é o espírito mesmo da coisa, né? É isso. Que acho que o desafio que o Biula coloca é como que a gente potencializa a economia popular com direitos. Acho que, né? Também que ela tenha direitos, tenha segurança. Então, acho que é um novo momento a ser construído, e eu concordo com o Humberto, né? E o vídeo falou, olha, isso também parte muito das mulheres, elas são protagonistas, né? O Sigem falando sobre isso, e o desafio o que era antes não vai voltar, né? A sobrevivência é outra, mas também qual que é essa terceira via? Como potencializar isso, mas também com a conquista de direitos? Acho que é um desafio que a sociedade vai ter que construir, né? Está colocado aí. Né? Isso tá... Uma coisa que, infelizmente, a gente não vai poder fazer hoje, né? Porque eu tive uma mensagem da comunidade Mandela, que ela teve um problema, não pôde entrar, e que é o diálogo entre as comunidades, né? Quer dizer, isso a gente pretende retomar, a gente pretende incentivar, a gente tem fé que a gente vai continuar nesse processo de diálogo entre a universidade e as comunidades, mas também temos que incentivar muito o diálogo que o diálogo exista entre as comunidades, não é? Porque a troca de experiências, né, Humberto? Imagino que a troca de experiências também pode ser muito rica, como a Verinha falou aí, estou usando até Verinha já, porque alguém te elogiou aqui, Verinha, então estou usando mesmo, já estou tomando a liberdade de chamar de Verinha aqui, né? Como a Vera colocou, a gente aprende com os erros, né? E cresce com... Todos nós somos assim, né? Crescemos muito com os erros, né? E com as tentativas. Então, também a nossa esperança que esse projeto continue e que permita e envolva cada vez mais o diálogo entre as comunidades. Infelizmente, a gente não está podendo fazer isso hoje, né, por um problema que tiveram as outras comunidades, mas enfim. Mas isso tem que ficar muito claro que a nossa intenção também nesse projeto é estabelecer essa relação. Não só nós com vocês, e como a Gi diz, cada oficina que passa, nós estamos mais convencidos que a gente aprende mais do que vocês, do que vice-versa. Né? Escutar a experiência, escutar o dia a dia. Biula, eu já era teu fã, e você me dizer que nós temos que conquistar o Rio, adorei, essa coisa foi muito legal, vou pôr na minha coleção de ditos, né? Quer dizer, não é só pescar, não ensinar a pescar, mas é também conquistar o Rio, né? E eu acho que é disso que se trata, e o Humberto é bem mais otimista do que eu, e espero que a gente continue bem otimista, assim, porque a mobilização social, né, e a sociedade, de maneira geral, pode transformar mesmo a nossa sociedade, é isso aí. Isso, a gente até como intelectual, né? Eu falo isso porque como economista, né? E apesar de economista, eu sou otimista. Os economistas tendem a ser bastante pessimistas, né? Se forem olhar simplesmente pelo foco analítico, né? Os dados, enfim, a gente trabalha com isso direto, né? Os urbanistas, os demógrafos, enfim, sociólogos, etc. Né? Então, esse drama está presente também nos dados, né? Mas, assim, tem uma dimensão que ela sempre busca dar conta, que é a dimensão humana, que é a dimensão do contato, que é a dimensão das relações. Né? Essa coisa mesmo que vocês falaram, do
das comunidades, quer dizer, essa rede de relações, ela se amplia entre eles mesmos, né? Porque tem lutas que são de todos, que é de mais gente, né? Que é de mais grupos, né? Que você quebrar certas resistências, né? Você tem que partir para outras dimensões da luta mesmo, ampliá-la, né? E aqui em Campinas tem essa. Eu me lembro da primeira oficina que a gente fez que mostrou o vídeo lá daquelas antigas lutas, né, por moradia, o que se conseguiu, o trabalho que foi feito. Então, é uma continuidade. Essa perspectiva é muito importante, né? Essa ideia de que a gente está fazendo uma coisa, mas sabendo que o bastão foi passado lá atrás por alguém, né? E a gente está dando continuidade, né? Então, passar isso para frente, melhorar, quer dizer, dar um sentido, né, para isso, do trabalho que está se fazendo hoje, é muito importante, né, porque isso não se perde, né, na ausência, muito pelo contrário, ela sempre ganha com presença, com as presenças que vão, né, chegando. Né. Humberto, tem pergunta para você aí, se o Quilombo também quiser responder, fique à vontade, tá? O Tiago Lourenço pergunta assim, olha, um pouco provocativa, mas amigável. Então vamos ver o que vem. Vocês acreditam que essas contradições, como o amigo do Quilombo colocou, podem ser superadas enquanto o capitalismo for sistema hegemônico? Aí ele continua, digo, economia popular é alternativa para as camadas populares se organizarem e ajudarem, que é fundamental. Mas acredito na importância de vir acompanhado de uma crítica e da busca de uma nova sociedade. Continua aí um pouquinho, Tiago. Achei super importante o que colocaram sobre nunca perder de vista o pensamento crítico. Aí, para Humberto, pode começar, e depois, se o pessoal do Quilombo e outros colegas e alunas quiserem comentar sobre isso. Rapidinho, assim, você tem que criar o movimento contra-hegemônico em relação ao capitalismo, né? Ou seja, o capitalismo não tem um momento que ele acabe, né? A história do capitalismo é feita, né, de pressões e tensões e tudo isso, né? E quando se consegue conquistar alguma coisa, apesar dele, acho que temos conseguido avanços, sim, né? Fala aí o pessoal do Quilombo, vamos lá. Ô Zé, essa questão da esperança, né? Tem a esperança de esperar, né? E a esperança que tem a ver com não esperar, né? Mas construir aquilo que tiver ao nosso alcance, né? E é engraçado, tipo, tá com meu filho aqui fazendo gracinhas, né? Porque a gente vai deixar um legado tão complicado para essas gerações, mas ao mesmo tempo a gente ainda está vivo e pode se esforçar para deixar algo melhor, né? E aí, assim, eu queria falar sobre essa pergunta, que eu acho que foi feita já também, o Thiago fez ela aqui, mas acho que já foi feita também pelo slide, se é possível equilibrar, né, essa ideia de economia popular ou solidária dentro das margens, dentro do que o capitalismo é, né? E assim, eu acho que essa é a pergunta, não é a que vale 1 milhão, né? É a pergunta, tipo, definitiva para a gente poder pensar a nossa continuidade enquanto espécie, enquanto a gente está vendo lá, né, a ocupação dos povos indígenas na esplanada. Eu acho que se a gente for pensar, né, tudo que foi dito pela ideia de progresso, do capitalismo, né, e o que é dito até hoje pelo presidente da República, por essa galera toda, né, de que os quilombolas não servem nem para reprodução, de que os indígenas não são produtivos, que o equilíbrio dos ecossistemas não serve, né, para a economia capitalista e tal, eu acho que a resposta já meio que está dada, né? Eu acho que é impossível a gente equilibrar os interesses das pessoas a uma vida digna aos padrões da sociedade atual, assim, tipo... e a gente vê isso não só nas grandes questões macros, né? Dentro da universidade, a abstração é um grande valor, né? Que a gente tem que sair de dentro da realidade
individual ou dentro de um grupo para poder pensar ela dentro de outras, né, dentro de outras esferas, né? E aí eu acho que a gente precisa enfrentar isso, assim, né? Enfrentar que, de certa forma, o capitalismo, por mais que eu ache, né, um trabalho fantástico das pessoas que trabalham com reciclagem, a gente fala muito da Carolina Maria de Jesus aqui, né? Que além de cuidar da sujeira que o capitalismo cuida, ainda produziu, né, enfim, infinidade de obras literárias maravilhosas e tal. E aí a gente fica pensando assim, tipo, alguns anos atrás, quem puxava a carroça era o burro, era o cavalo, né? E a gente anda por todos os lados e a gente vê as pessoas fazendo esse trabalho, não que fosse necessário também, né, a questão também do tratamento animal voltar, né, aos padrões antigos, não é isso. Mas eu digo assim, até porque a gente também é bicho, então, mas é impossível a gente achar que vai dar bom uma sociedade em que um trabalhador precisa pedalar 40 quilômetros por dia, veja, para poder viver na pobreza ainda, sabe? Ter o mínimo. Pagar um botijão de gás, que é R$100. Então, é impossível, Thiago, que a economia popular ela não se choque em algum momento. E eu estou usando a máscara do MST hoje, porque para mim é um grande exemplo. O Humberto citou, né, essa questão da produção de alimentos, que a gente precisa reconstruir alguns valores que acho que da solidariedade, que eles vão totalmente contrários à lógica do capitalismo, principalmente nessa nova etapa do 5G, da robotização, que não é para incluir mais gente, na verdade é para desempregar mais gente, né? Então a gente vai ter que... A Vera trabalha no banco aqui, a gente não vai fazer propaganda dele, mas sempre está contando para a gente como é essa lógica né, que a pandemia acelerou, de você demitir uma galera que, assim, aqui na Quebrada é visto como boy, né, que a gente fala, porque trabalha no banco, mesmo assim está perdendo emprego. Então, assim, a precarização está rolando num nível que não há economia popular que vai aguentar, porque essa natureza, com toda a sua grandeza e suas lógicas cíclicas, né, de renovar até tudo que a gente produz de ruim, se ela não está dando conta, pelo menos, né, não com nós vivos, né, mas se ela não está dando conta, quiçá, né, nossos trabalhadores, né, as trabalhadoras, principalmente. Então, acho assim, a gente vai precisar equilibrar essas duas coisas e não opô-las, né, porque tem uma galera também que quer fazer os grandes debates, né, das superestruturas, o capitalismo, não sei o que, neoliberal. E assim, tipo, é legal, mas assim, tem um monte de coisa legal também, né? Na novela, minha mãe adora, mas nem sempre dá tempo de assistir. Então, assim, é legal a gente refletir sobre essas questões, mas a gente tem que ter um equilíbrio entre essas duas coisas, eu diria, assim. Não sei se todo mundo concorda e tal, mas acho que um pouco dos aprendizados, por isso que a gente também se chama de quilombola, né? Porque a gente tenta entender esse novo léxico, assim, digamos, necessário, que os indígenas estão aí provando que é por aí que a gente vai conseguir resistir à sanha, né, de mais lucro, vamos mandar minha mãe está aqui, vai falar o Benzo lá, que mandou uma coisa tão estranha para o espaço, enquanto a gente não consegue, né, Estou me zoando aqui, parei. Legal. Acho que você falou do MST. O MST agora, assim, como é que a gente pode também usar do capitalismo? O MST agora está entrando no mercado financeiro, né, para tentar fazer operações para, né, bancar também a produção da agricultura familiar, né? Então, está fazendo operações aí, nesse nível, né? Então, o MST entrou nessa, né? Aí, quer dizer, aí você vai, contradição, porque nós lutamos contra o capitalismo, quer dizer, como é que fica isso, né? Acho que a gente tem que também entender o sentido da luta, né?
que é mais importante e como acumular forças, e às vezes usando os próprios mecanismos que estão aí, né? E que se tornaram difíceis, né? Ultimamente, inclusive, a imposição disso, né, é muito maior, né? Os próprios governos, né, tratam de fortalecer essas forças do capital de uma forma impressionante que ataca diretamente os direitos, né, quando não ataca diretamente a vida das pessoas. Então, a gente tem que saber fazer essa luta, né? Acho que esse é a lição importante aí.